Graças, Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado, amados. Aleluia. Deus é bom. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer a todos os nossos amados que estão nos assistindo através desta live. A gente ainda está ajustando algumas coisas, amém? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelas suas dicas e sugestões. E eu agradeço de coração. Durante a pandemia do ano passado, nós fizemos a conferência de fé com o apóstolo Sérgio Pessoa e também foi uma conferência online. Agora estamos fazendo novamente essa conferência e devido ao grande número de inscritos, nós achamos melhor fazer online e ao vivo. Mas nós ainda estamos aprimorando, ajustando algumas coisas. Então, de todo jeito, muito obrigado por você estar nos ajudando, sugerindo melhorias. Para quê? Para que a palavra de Deus seja grandemente divulgada de forma correta, da forma certa, completamente, amém? Para que chegue para todo mundo, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos começar então essa palavra. Quando eu falo sobre fé, mexe bastante comigo. Por quê? Porque a fé é a única forma de agradar a Deus. A gente vai ver isso na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo, ele diz como é que o crente deve viver. Como é que o crente deve viver nesta terra. Ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é uma vida de Deus em nós. Não é simplesmente você viver, não, eu sou dono do meu nariz, eu vivo a minha vida. Não, não, não. Quando você nasce de novo, você recebe Jesus como seu Senhor, então a vida que você passa a viver não é mais a vida humana, e sim a própria vida de Deus nessa terra, nesse corpo que você está aí. Então é isso que ele está se referindo. Mas ele diz uma coisa interessante. Estou dentro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz: e a vida que agora vivo na carne, ou seja, nesse corpo, vivo-a pela fé. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Observa bem, a vida que Jesus veio trazer para nós é uma vida que só dá para você viver pela fé. Se você não estiver vivendo pela fé, você estará aquém das bênçãos que Deus já te concedeu em Cristo Jesus. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo: será que Deus quer me dar isso? Será que Deus quer me dar aquilo? Na verdade, não é se Deus quer te dar, a verdade é se você já recebeu. Porque em Cristo, Deus nos deu tudo para que nós vivamos plenamente o que Ele nos deu em Cristo Jesus. Em Cristo nós já temos cura, já temos saúde, já temos riqueza, já temos prosperidade, já temos bênção, já temos tudo em Cristo. Se eu estou em Cristo, então eu tenho tudo isso. Beleza, pastor? Mas o detalhe é porque eu não estou vendo isso na minha vida. Talvez seja porque você não está vivendo pela fé. Talvez você esteja tentando comprar Deus. Existem pessoas que querem comprar Deus. Olha, se eu for no monte, se eu jejuar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai me abençoar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, Deus já nos deu o que nós precisamos para viver e viver bem nessa terra. A questão não é se Deus quer te dar, a questão é se você recebeu. Então, para isso, você precisa entender o que é viver pela fé. Eu vou trazer um exemplo que eu gostei disso, alguém falou e eu gostei disso. Vamos supor que você tenha um tio que você conhece, que é muito rico, ele é milionário, tio bastante rico. Ele é um tio, ele é uma pessoa boa, maravilhosa, que ama você, é generoso, ele gosta de presentear, ele gosta de ajudar pessoas.
E no dia do seu aniversário, o seu tio te liga lá do estrangeiro, lá de um outro país, e diz: olha, fulano, no caso, você, né? Olha, eu decidi te dar um presente. Eu acabo de comprar um carro na concessionária, já está lá, está no seu nome, um carro bom, um carro excelente, um carro maravilhoso, um carro top de linha, para te dar. Então, você já tirou sua habilitação, você já está habilitado, então eu estou te dando esse carro. Isso ele fala no telefone. Aí você: ô tio, muito obrigado, valeu. Aí desliga. Aí você fala com aquele seu amigo, aí você fala com aquele seu irmão, aí você fala com aquela sua irmã, aí você fala com várias pessoas, e aí o que acontece? Você diz: ei, ganhei o carro, rapaz, meu tio me deu um carro. Ele me deu o carro de outro carro, o carro dos meus sonhos, o que eu estava querendo muito. Detalhe: tudo que você tem foi a ligação do seu tio. Você não viu o carro, você nem sequer viu o seu tio, para ser mais exato. Tudo que você tem é a ligação dele, mas você já espalha para o mundo todo que você tem um carro. O nome disso é fé. E o nome disso é confiança. Isso é fé. Deixa eu agora trazer para o nosso tempo. Deus fez um documento. E Ele, nesse documento, Ele te dá tudo o que você precisa em abundância. Então, você vai confiar que Deus já te deu baseado apenas no documento que Ele fez? Ou você simplesmente vai ficar pensando: será que Ele vai me dar? Será que eu mereço? Será que eu posso? Isso não é fé. Estou dando só um exemplo do que é fé, de como a coisa funciona pela fé. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz, aqui Paulo escrevendo, ele diz: olha, a vida que agora vivo nessa carne, eu vivo pela fé, eu vivo na confiança do que Deus já me deu. Mas alguns podem dizer: ah, pastor, olha, eu comecei a viver pela fé, eu comecei a andar pela fé, a viver pela fé, eu comecei nisso, mas não funcionou para mim, pastor. Não funcionou para mim, não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você viveu não invalida o que a Bíblia diz, não invalida o que a palavra de Deus diz, não invalida o que Deus fala na sua palavra. Não. Se Deus diz na sua palavra, e acabou. Mas eu não vivi, aí a coisa é outra. Mas Deus é fiel em cumprir, em agir dentro da sua palavra. Amém? Isso foi só a introdução. Agora a gente vai começar. Aleluia. Então, vamos lá, temos o nosso texto áureo da fé, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, é o texto áureo da fé. Não dá para ministrar sobre fé sem passar por Hebreus capítulo 11, versículo 1. Por quê? Porque mas a grande verdade é que sonhar é uma coisa, crer é outra. Fé não é sonhar. Deus, Ele vai trazer, Ele vai acrescentar a sua vida, mas é na sua fé e não no que você sonha. Detalhe: eu não sou contra os sonhos. Não sou contra sonhos, de jeito nenhum. Eu sou contra a pessoa dizer que sonho, ter um sonho e dizer que isso é fé. Não é. Vamos lá. Aqui diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza. Essa palavra certeza no grego, hipostase, significa literalmente substância. Então diz: a fé é a substância das coisas que se esperam. O que é a substância? Deixa eu te falar uma coisa, porque aqui nós não temos, mas quando temos assim aquela cadeira de madeira, uma mesa de madeira, um banco de madeira, a gente pode dizer o seguinte, que a substância daquele banco, daquela cadeira, daquela mesa, é madeira, a substância dela, a matéria-prima do qual ela é feita. Amém? Então, aqui diz, olha, a fé é a certeza, substância, hipostasis, que significa a substância das coisas que se esperam.
daquilo que você espera, e a convicção de fatos que não se vê. O que é um fato? O que é um fato? Fato é tudo aquilo que esteja acontecendo ou que já aconteceu. Fato é aquilo que já aconteceu ou que esteja acontecendo. Então, pois bem, a fé é a convicção de fatos, coisas que estejam acontecendo ou que já aconteceu, só que convicção de fatos, coisas que estejam acontecendo ou que já aconteceu, só que você não vê. Citando a história do seu tio rico lá que te deu o carro. Você não viu o carro, você não tem documento nenhum que tem o carro, você não viu onde está esse carro, mas você crê no que ele falou. Você crê que o seu tio é um cara de palavra, é um cara de caráter, o que ele fala ele cumpre mesmo, tá? E se ele diz que é, porque é o meu tio e ele me ama. Pois bem, é exatamente isso, só que em relação a Deus. Deus, ele é de caráter, Deus cumpre o que ele fala, Deus diz o que ele é, e Deus ama você e quer o melhor para a sua vida. Deus, ele é generoso. Deus, ele já te deu, antes que a doença chegue até você, a cura Deus já tinha concedido. Obrigado, meu irmão, valeu. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus acrescentando cada vez mais a você e a sua família, meu irmão. Amém, glória a Deus. Pronto, obrigado. Então, aquilo que você precisa para viver bem, Deus já te deu. É isso que estamos falando. Se você aprender a considerar no passado aquilo que você precisa, meu irmão, você vai ver se manifestar. Você vai ver acontecer. Graças, Pai, porque você já me deu a cura. Graças, Pai, o Covid está aí, a pandemia está aí, é tanta restrição, tanta coisa que acontecendo, mas nenhum mal me acontecerá, praga nenhuma chega na minha morada, praga nenhuma chega na minha casa. Por quê? Porque o meu Deus cuida de mim. Isso é fé. É justamente, mesmo que você não veja, você ainda assim considera no passado. Fé é considerar no passado aquilo que você ainda vai ver no seu futuro. Fé é considerar no presente aquilo que os seus olhos físicos ainda não viu, aquilo que os seus sentimentos diz o contrário, você já considera feito. Não importa o que eu sinta, não importa o que eu tenha, não importa o que a minha carteira diga, o meu Deus já supriu minhas necessidades, o meu Deus já me curou. Isso é fé. É isso que é andar em fé. É dessa maneira que nós devemos andar. 4 vezes a Bíblia fala: o justo viverá da fé. É 4 vezes. O justo viverá da fé. Por que a Bíblia fala 4 vezes uma coisa só, gente? É por quê? Porque Deus considera isso o mais importante. Eu olho para a vida de Jesus, eu olho para o que Jesus viveu, e eu não vejo Jesus com raiva porque falavam mal dele. Eu não vejo Jesus chateado porque, sei lá, disseram que ele não, insinuaram que ele não pagava imposto. Eu não vejo Jesus com cara de jumento, com raiva porque disseram que ele era endemoniado. Detalhe, disseram mesmo. Não vejo, mas eu vejo Jesus sair do sério quando se tratava de incredulidade. Quando a pessoa não andava pela fé, rapaz, ele ficava chateado. Ele ficava com raiva. Os seus seguidores, ele exigia, ele fazia questão. Ei, andar pela fé. Ei, por que vocês são assim tão tímidos? Eu vejo ele repreender os seus discípulos muito mais pela falta de fé do que propriamente por outra coisa. Claro que ele repreendia por outras coisas, mas era sempre aonde? Na fé. E eu vejo muitos amados irmãos hoje se preocupando em comprar a Deus com aquilo que Deus já lhes deu. Sabe por que eu entrego meu dízimo e minha oferta? Eu entrego meu dízimo e minha oferta não é para ser abençoado, não. Eu já fui. Eu não entrego o meu dízimo e a minha oferta, não, porque eu vou entregar porque para poder, Deus abrir as portas do céu. A grande verdade é a seguinte, presta bem atenção nisso. A grande verdade é a seguinte: Deus, ele já abriu as portas dos céus e já derramou sobre você bênção sem medida. Já derramou sobre você bênçãos sem medida, independente de alguma coisa.
Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, não é para ser, é porque eu já fui. Não é para ser curado que eu vou subir no monte, não. Eu subo no monte, não é para ser, não. Eu já fui curado, eu apenas recebo. Essa é que é a verdade. Mas muitos de nós não estamos vivendo o que Deus nos deu, porque simplesmente nós não temos andado pela fé. Não temos considerado como feito o que Deus fez. O que Deus, através de Jesus, já fez. Essa que é a verdade. Aqui diz, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Confiança absoluta das coisas que se esperam. Nós vamos falar ainda sobre o ouvir, nós vamos falar ainda sobre confissão, mas deixa eu te adiantar uma coisa: quando você confessa a palavra, você coloca diante de você a solução de qualquer problema que venha para a sua vida. Quando você não confessa a palavra, você está falando o tempo todo, o problema está na sua frente. Mas quando você fala o que a palavra de Deus diz, você está simplesmente colocando diante de você a solução. E isso vem como? Pela fé. Não tem uma melhor maneira, não existe uma maneira melhor de se viver a vida que Jesus trouxe, que não seja pela fé. E aqui ele continua, ele diz no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Pela fé a gente entende isso. Os mundos foram criados simplesmente como? Falando. A grande verdade, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não existe problema algum que não possa ser resolvido, se você usar a sua fé. Quando eu era garoto, em uma outra igreja que eu fazia parte, me ensinaram que tudo é possível para Deus, e é verdade, tudo é possível para Deus, nada para Ele é impossível. Só que muitos amados irmãos esqueceram de dizer o restante. Não só tudo é possível para Deus, como também tudo é possível ao que crê. Eu vejo muitas pessoas honrando e adorando a Deus por aquilo que Ele faz e pelo que Ele é, e está certíssimo. Realmente não há nada impossível para Deus. Mas eu vou te dizer uma verdade, presta bem atenção nisso: se não for pela fé, por mais que seja impossível para Deus, Ele não pode fazer nada se você não recebe o que Ele te deu. A fé, eu já disse isso aqui na minha igreja várias vezes, mas vou repetir: a fé é o braço que vai lá do âmbito espiritual e traz para o mundo físico aquilo que Deus já nos deu. Isso é fé. Isso é fé. Então, eu gostaria de ler ainda aqui, em Marcos capítulo 9, no versículo 23, aquele menino que estava, ele estava endemoniado, e o pai traz ele para os discípulos não podem expulsar o demônio, não puderam. Se a Bíblia diz que não puderam, é porque tentaram e não conseguiram. Então, Jesus primeiro dá aquela repreensão básica, né? Dá uma repreensão bem básica em cima dos discípulos, porque não usaram a fé. Mas, em seguida, ele fala com o pai, e ele diz, ei, desde quando acontece isso? Com a criança. Então ele disse, desde a infância. Mas aí aquele pai diz isso, estou em Marcos capítulo 9, agora no versículo 22, ele diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Jesus não perguntou isso, Jesus só perguntou a quando. Mas aquele pai estava desesperado. Ele estava no auge do seu desespero. Então ele vai e fala até aquilo que Jesus não perguntou. Ele diz, olha, tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, ele simplesmente joga a responsabilidade toda para Jesus. Aí Jesus, no versículo 23, ele diz, se podes, tudo é possível ao que crer. Sabe, entregar os nossos problemas que nós não podemos resolver a Deus é correto e é bíblico, é certo. Mas uma vez que o problema está entregue a Deus, se eu continuo considerando esse problema, eu não entreguei a Deus, eu não estou exercendo a minha fé.
Eu não estou exercendo a minha fé. Mas o que me chama a atenção, ele diz, olha, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Vamos ficar com essa palavrinha interessante que Jesus falou. É possível, é possível. Então, é possível eu mudar de emprego? É possível, se você crer. É possível uma casa própria? É possível, se você crer. É possível toda a minha família ser salva? É possível, se você crer. Sabe, é possível, pastor, é possível eu ser curado de uma enfermidade mortal, quando o médico já me desenganou, quando só me deram alguns dias de vida. É possível? Sim, é possível, se você crer. A questão não é se Deus quer curar você, a questão é se você recebe a cura de Deus, porque é pela fé. É pela fé. Como você tem estado nesse tempo de pandemia? Nesse tempo que o Covid tem assolado tantos lares. Nesse tempo onde tantas pessoas correm para um lado, correm para o outro, se isola e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente vê, volta e um morre, o outro morre. Como é que você tem se comportado? É pela fé? Ou você tem ficado com medo? Deixa eu te dizer uma coisa. Medo é fé. Na coisa errada, mas é fé. Medo não é ausência de fé. Medo é fé no negativo. Medo é considerar aquilo que é negativo como sendo uma realidade. E isso acontece. Sabe, tem uma pessoa que falou sobre isso, foi Jó. Ele disse, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais tinha medo, me sobreveio. O que foi isso? Fé no negativo, mas acontece. Então, como é que eu faço para não ter medo? A primeira coisa que você precisa entender é se conscientizar de quem mora dentro de você. A Bíblia diz que o perfeito amor, e sabemos que o amor é Deus, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando você considera que maior é aquele que está dentro de você do que quem está no mundo, o medo vai embora. A ousadia toma lugar. Fé é ousado. Fé fala certo. Fé não fica calado. Mas ele fala o que a Bíblia diz. Mas ele fala o que a palavra de Deus diz. Então o que a palavra de Deus diz? Covid chegou, fez o exame lá, e deu positivo, ó. Estou com Covid. O que a Bíblia diz? Tu está doente. É bom se cuidar, porque tu está doente. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. Então é isso que você é. Pastor, mas eu estou com sintoma. Certo. Pastor, mas eu estou sentindo dores. Sim. Pastor, mas eu estou com febre alta. Sim. Tudo mostra que você está com Covid. Mas a palavra de Deus diz que você é curado. Em que você vai acreditar? Naquilo que você sente ou naquilo que a palavra de Deus diz? Porque não importa, de um lado ou de outro, você vai exercer fé. Não importa se o que você acredita no sentimento ou se você acredita na palavra de Deus. Você vai exercer fé de um lado ou do outro. A questão é em que você vai acreditar. O que é mais importante para você? O que é mais prioritário na sua vida? É aquilo que você está vendo? É aquilo que você sente? Ou é a palavra? Ou se não, vamos para o outro lado. Está lá um monte de conta para pagar, né? Sei lá, está com aquela unção dobrada, é duas contas de água, duas de luz, duas de telefone, tudo de dois. Um atrasado e outro mais atrasado ainda. Isso nunca acontece comigo. Que bom, querido, mas comigo já aconteceu e não foi só uma vez nem duas. várias vezes. Pode ocorrer isso? Sim, pode. A questão é, o que você vai considerar? A sua carteira ou o que a Bíblia diz? Você olha para a sua carteira, está vazia. Você olha para a palavra, está dizendo, Deus supre tua necessidade. Você olha para a conta bancária, está lá, 0,600 mil, 0,0. Zerado. Só tem zero. Mas você olha para a palavra e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não importa para que lado você olhe, você vai crer em alguma coisa. Você vai crer que aquela carteira vai continuar vazia. Você vai crer que aquela conta bancária vai continuar no zero? Ou você vai crer que o Deus que te deu a semente para que você plante está suprindo cada vez mais a sua vida? Não importa o que você veja. O que você vai crer? É esse o ponto mais
básico da vida cristã. O problema de muitos cristãos não é o fato deles estarem buscando merecer. Às vezes o problema é justamente porque eles não creem. Até mesmo para orar você precisa de fé. Quando você, imagina, você se ajoelha, né? Uns oram ajoelhado, outros oram em pé, outros oram andando, outros oram deitados, não interessa como você ora, interessante é que ore. Então, olhos, outros ficam com os olhos abertos, tanto faz, não faz diferença estar com os olhos abertos ou fechados, o importante é que esteja orando. Aí você vai falar com alguém que você não vê, na maioria das vezes você não está sentindo é nada, pelo contrário, às vezes está sentindo é outra coisa, menos que Deus está ali ouvindo. E você vai falar com a pessoa que você não está vendo e que você não está ouvindo com os ouvidos físicos. Não está vendo com os olhos físicos. Como é o nome disso? Fé. Não importa, é necessário fé até mesmo para começar uma oração. Até mesmo para começar uma oração. É necessário fé. Por quê? Porque volta e meia eu vejo muitos cristãos dizendo, eu orei, mas eu não senti nada. Mas aí é que está o detalhe. Ou você sente ou você crê. É isso. Ou você está crendo ou você está sentindo. O sentimento existe. Mas ou você crê no que a Bíblia diz, ou você crê no que você sente. Mesmo que o seu corpo esteja mostrando que você não vai conseguir, mesmo que tudo ao seu redor mostre que está acabado, a fé que está dentro de você pode mudar qualquer circunstância ao seu redor. Oh meu irmão, oh minha irmã, mude a circunstância com o que há dentro de você. Não fique pensando que só Deus vai fazer. Não, Deus trabalha junto com você. Desde que Deus criou o homem e a mulher, Ele nunca mais trabalhou sozinho. Ele só trabalha junto com você. Ele faz alguma coisa, mas junto com você. Ele não fará tudo por você. Ele fará tudo com você. A questão é, você tem exercido a sua fé tempo suficiente para vivenciar o melhor de Deus? Aqui na minha igreja, tem um versículo ali que diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Observe que o melhor da terra foi reservado para você. O melhor desta terra foi reservado para você. Agora, você só pode desfrutar se você exercer a fé. Deixa eu te falar uma verdade. Você já foi curado de toda e qualquer enfermidade, tendo fé ou não. Você já é próspero. Não importa se você mora onde você morar, onde quiser. Você já é próspero, tendo fé ou não. Você já foi enriquecido, tendo fé ou não. Por quê? Porque Deus já fez a parte dele. A questão é, a fé é que faz você, é que leva você a desfrutar do que Deus te deu. A fé, ela vai fazer você a viver o que Deus diz da sua palavra, que é verdade. É a fé. É o crer. Ah, meu irmão, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus, ele teve que crer para uma ressurreição dele. Escute bem, ele teve que crer para uma ressurreição dele inédita. Haviam pessoas que haviam ressuscitado antes. O próprio Jesus mesmo tinha ressuscitado pessoas, mas da morte física, mas da morte espiritual, ninguém. Da morte espiritual, ninguém. Estava todo mundo morto em pecado. Antes de Jesus ir para a cruz, ele teve que crer. E ele falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele precisou crer que Deus iria ressuscitá-lo. Baseado aonde? Apenas no que a palavra de Deus dizia. Isso é fé. Isso é fé. Jesus exalava fé. Jesus falava sobre fé. Jesus já considerava como feito. Ele diz, olha, eu não faço a não ser aquilo que eu já vi o meu pai fazer. Então, no seu espírito, ele já via o coxo andando, ele já via o cego vendo, ele já via o mundo falando no seu coração.
Aí ia lá, fazia, a coisa acontecia. Mas muitos de nós, a gente fica apenas com aquilo que a gente vê no mundo físico. Ali, ó, o físico. Só o físico. Não, não é assim. Você precisa entender que a vida de Deus não é apenas, não é guiada pelo aquilo que os nossos olhos veem. A vida de Deus é guiada por aquilo que a gente crê no nosso coração. A vida de Deus não é simplesmente reprimir os sentimentos. A vida de Deus é controlar o que você sente. Como? Pela fé. Pela fé. Deixa eu mostrar mais um versículo então. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. No versículo 38. Como você tem vivido, meu irmão? Como você tem vivido, minha irmã? Você tem vivido pela fé? Ou você tem vivido por aquilo que os seus olhos veem? Você tem vivido pela fé ou você tem vivido pelos seus sentimentos? A Bíblia diz 4 vezes: o meu justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé. Estamos numa conferência de fé. Essa conferência está dizendo, é conferência, ou seja, é para você conferir como você tem vivido. Então vamos lá, capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Aqui já é a 4ª vez, ele fala outras 3. O meu justo viverá pela fé. Esse ponto, é sobre isso que eu quero falar, porque eu vejo muitos amados irmãos tendo momentos de fé. Então na hora da oração ele está lá crendo. Na hora da dificuldade ele está crendo. Na hora da necessidade ele está crendo. Passou a necessidade. Passou o momento da oração. Passou a dificuldade. Pronto, acabou-se. Ele já para. Irmãos, isso não é viver, isso é ter momentos de fé. Viver é construir toda uma vida em cima da fé. Então ele diz, olha, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, se ele desanimar, a minha alma, mente, intelecto, emoções, vontade, sentimentos, não tem prazer nele. Aqui está falando da alma de Deus. A minha alma, Deus diz, não tem prazer nele. Então, quando você não vive pela fé, você decepciona nada mais, nada menos do que a Deus. E aí chegou uma irmãzinha e disse para mim, pastor, mas aí Deus entende. Eu disse, não, Deus não entende esse tipo de coisa não. Não, Deus não entende isso não. Como é que uma pessoa tendo uma palavra dessa, tendo Ele mesmo habitando dentro da pessoa, ainda não está vivendo pela fé? Não, isso Deus não entende. A questão não é essa. A questão, meu irmão, é que muitos de nós estamos jogando para Deus uma responsabilidade que deveria ser nossa. Vemos pessoas que sonham com tantas coisas. Agora eu vou falar sobre os sonhos. Eles sonham com tantas coisas, mas eles não entram no terreno da fé. Eles não entram na vivência pela fé. Eles vivem de sonhos. Eles vivem de esperança. Eles desejam, meu amigo, eles desejam. Como eu gosto. Como eu quero. Ou como seria bom se. Quando Deus diz, meu filho, eu já te dei. Já te abençoei. Já te curei. Mas se você não estiver vivendo assim, não vai acontecer nada. Vamos lá, voltando agora para Hebreus 11, mas no versículo 6. Deixa eu te falar uma coisa, vamos começar do versículo 5. Hebreus 11, 5. Diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ou seja, ele foi arrebatado, foi levado aos céus. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Agora, veja só o que diz o restante do versículo. Diz, visto como antes da sua trasladação, antes disso, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha, Enoque foi trasladado, porque antes dele ser trasladado,
todo mundo viu que ele agradara a Deus. Aí no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus se agrada dos que andam pela fé. Enoque foi trasladado, porque simplesmente antes disso, ele viveu pela fé. Detalhe, Enoque na antiga aliança, tá bom? Na verdade, antes da antiga aliança, né? Porque foi antes da lei mosaica. Então, antes da lei mosaica, exatamente. Antes disso, ele foi trasladado. Simplesmente porque alcançou esse testemunho. As pessoas viram que ele andava pela fé. As pessoas olhavam para ele, rapaz, caba de fé, viu? O tal do Enoque. Eita, homem de fé. Ô meu irmão, deixa eu te falar uma verdade. Pense num elogio fantástico. Pense num elogio maravilhoso. É alguém chegar para você e dizer, mas rapaz, pense numa mulher de fé, viu? Você é uma mulher de fé. Ou homem, rapaz, tu é um homem de fé mesmo. Rapaz, olha, eu vou te dizer, eu não tenho essa fé não, meu amigo, mas um dia eu chego lá. Que fé tremenda! Irmãos, isso é um elogio maravilhoso. Isso é um elogio maravilhoso. Tem gente que me acha lindo. E eu acredito, eu sou mesmo lindo, tá? Não importa o que você diga. Eu sei que sou lindo, não estou dizendo pela fé não, eu sou lindo mesmo. Amém? Mas eu considero que uma pessoa dizer você é um homem de fé é um elogio muito maior do que dizer você é um homem bonito, um homem lindo. Por quê? Porque quando a pessoa diz você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, a pessoa está dizendo, ei, tu agrada a Deus, hein rapaz? Deus se agrada de tu, cara. Puxa vida, como Deus se agrada de você. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus ele nos ama. Independente de qualquer coisa, Deus nos ama. Não é isso que está em questão. A questão é se ele está se agradando do que eu estou vivendo. A questão é se ele está se agradando da maneira que eu escolhi viver. Essa é a questão. Mas muitos de nós temos vivido de forma errada. Embora Deus ama tanto, mas não tem se agradado dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que seus filhos dizem de você? O que é que tua esposa diz de você? O que é que teu marido diz de você? Que você é uma pessoa de fé? Ou você é daquelas pessoas que anda preocupado, basta fazer uma careta. Basta ter um sopro de alguma coisa, pronto, parece que o mundo caiu. Como você tem vivido? A fé levanta a cabeça. A fé encara a tempestade de frente. A fé não terceiriza ações que devem ser nossas. Não. A fé não. Assume a responsabilidade. Vai acontecer comigo aquilo que eu creio. Vai acontecer com você aquilo que você crê. Deixa eu te dizer uma verdade. Tem muitas promessas na palavra de Deus. Muita coisa boa, maravilhosa dentro da palavra de Deus para nós. Mas nós não temos vivido, não é porque Deus não quis, não é porque é falta de tempo de Deus, não é porque, porque não está no tempo de Deus. Não, não foi isso. É porque nós não temos recebido pela fé o que Deus nos deu. Nós temos simplesmente esperado acontecer. Deixa eu te dizer uma grande verdade. Se você vive pela fé, você faz acontecer. Vou dizer de novo. Se você vive pela fé, você faz acontecer. Você não fica esperando de A ou B ou C. Você não fica esperando que as coisas aconteçam. Não! Você faz acontecer. A questão é, você tem feito acontecer, meu irmão? Ou você tem esperado pelo pastor, pelo irmão, pela irmã, pelo fulano, pelo patrão, pela patroa, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas podem decepcionar você. As pessoas podem não corresponder às tuas expectativas. Podem, não só podem, como vão. Afinal de contas, fontes humanas secam. Mas Deus, Ele não decepciona. Se você crê, se você apenas crê. Jesus disse para o pai daquele menino que estava desesperado. É interessante, é que Jesus não tentou assim, amainar, não, é porque você está desesperado. Calma, rapaz, relaxa. Não, Jesus já foi logo chamando ele à responsabilidade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Crer é a forma, onde é a força ativa da fé. Crer é quando a fé age.
Crê quando você tem ações correspondentes ao que que está dentro do seu coração. A certeza da fé. É isso. Jesus disse em Marcos capítulo 11. Vamos lá, vamos abrir lá em Marcos capítulo 11. Eu acredito que talvez eu esteja encerrando com isso aqui. Marcos capítulo 11, no versículo 23. Marcos 11, 23. Ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Dizer a quem, pastor? Ao monte. Dizer ao monte, não era para orar, não. Aqui ele não está dizendo para orar, ele está dizendo dizer. Deixa eu te falar uma coisa, é necessário fé para orar, é bem verdade. Mas você sabia que a gente não ora por tudo? Tem coisas que você não deve orar? Tem coisas que você deve falar? Um pouco antes, acredito que aqui foi no dia anterior, Jesus tinha dito para uma figueira: nunca ninguém coma fruto de ti. Ele disse isso. Para quem? Para a figueira. Ele não orou, ele não falou com Deus, ele simplesmente foi lá para a figueira e disse: nunca mais coma fruto de ti, e continuou andando. No outro dia, os discípulos viram que ela tinha secado desde a raiz. Aí no versículo 22, no versículo 21, Pedro diz: ei, mestre, a figueira que você mandou secar, ela secou. A figueira que você mandou secar, secou. Olha a admiração de Pedro. É interessante que me chama nesse versículo, eu não ia falar sobre isso, mas agora vem ao meu coração. Jesus considerava tão normal isso, que não foi Jesus quem disse para os discípulos que a figueira tinha secado. Ele poderia ter dito, né? Ele não estava andando, disse: gente, se vocês olharem para a sua direita, né? Minha direita, olhar para a sua direita, vocês vão ver a figueira que eu mandei secar. Olha, secou. Não, foi os discípulos que viram isso. Mas aí tem pessoas que dizem: pastor, mas porque dele, por ele, todas as coisas foram criadas, por meio dele, então lógico que ele tinha autoridade sobre a figueira. É verdade, mas veja o que ele diz no versículo 22, ele diz: tende fé em Deus, ou tende a fé de Deus, ou tende a fé que Deus tem, ou tende a fé do tipo que Deus tem. Então não foi por criar, não foi porque ele era o criador, foi pela fé. Versículo 23, porque em verdade vos digo que, se alguém disser, aí ele foi mais além, ali era só uma figueira, ele foi mais além, se alguém disser a este monte, concorda que o monte é bem maior do que a figueira? Pois bem, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele diz. Crer que se fará o que diz, assim será como ele diz. Dizer para quem? Para o monte. Mas eu vejo muitos cristãos falando para Deus a respeito do monte. Jesus não disse que era para falar a respeito do monte. Ele disse que era para falar ao monte. Então, você está em casa agora, tem lá um monte de contas para pagar, coloca a tua mão, olhe bem para aquelas contas e diga: sejam pagas em nome de Jesus. Ô pastor, eu vou falar isso para papel. Jesus falou, foi para a figueira. Jesus falou, foi para a figueira. E alguém pode dizer, né? E o papel vem da árvore, então. Mas a grande verdade, ele disse: é isso, faça isso. Está lá com aquela enfermidade, aponte para onde você está com a enfermidade. E diga: olha, eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Onde você for, irmãos, fala. A gente vai ver falar sobre confissão amanhã, que hoje não vai dar tempo. Mas a gente vai ver falar sobre confissão. No momento agora, o que me chama a atenção é que ele exerce a sua fé, falando. Continua. Por isso vos digo, versículo 24. Tudo que pedirdes orando, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Ou seja, a fé, no momento que você pede a Deus, você recebe pela fé, pronto, acabou. Acabou o quê, pastor? Acabou, já recebeu. Não, pastor, não recebi. Então você não exerceu sua fé.
A fé é crer que já recebeu, já recebeu, já recebeu. E interessante é que muitas pessoas pensam que a fé é tipo uma fórmula. Vamos lá, quantas vezes ele disse que é curado? Ele disse, não sei, 100 vezes, então eu vou dizer 100 vezes, sou curado, sou curado, sou curado, sou curado, sou curado. Não, não é isso. Você tem que ter certeza dentro de você que você foi curado. Aí entra essa arma poderosa chamada língua, a sua boca. É interessante como Deus nos deu essa habilidade fantástica, não apenas da gente se comunicar, como também da gente determinar, declarar, da gente fazer as coisas acontecerem. Falando. Ele diz, olha, tudo aquilo que você pede, crede que recebestes, e assim será convosco. Fé. A grande verdade, deixa eu te dizer uma coisa, tem muitos cristãos que devem continuar orando sim, devem continuar orando e orando mesmo, está certo, mas antes de orar, meu irmão, se certifique se você está crendo. Antes de orar, se certifique se você está em fé, se você anda em fé. Aqui, em 1 João, vou encerrar com esse, 1 João capítulo 5, 1 João 5, 14, diz, e esta é a confiança, essa palavra confiança também significa certeza, e esta é a confiança, ou esta é a certeza que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que Ele temos feito. A certeza vem antes da oração. A confiança vem antes da oração. O crer vem antes do pedir. Crer, pede, recebe, feito. É o que diz aqui. A confiança, a certeza, o crer. Você tem andado em fé? Você realmente tem andado em fé? A primeira coisa que você precisa entender é que se você tem andado em fé, você tem que ter cuidado com o que sai dos seus lábios, com o que sai da sua boca. Não vai dar certo. Não vai não, você está crendo nisso? Não vai dar. Você tem o que você fala. Isso a gente vai ver melhor amanhã. Mas você tem aquilo que você fala. Mas o que me chama a atenção é o que está dentro de você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É interessante porque muitas pessoas, elas têm ouvido as notícias, umas são verdadeiras, tá? Outras não, mas elas ocupam o seu tempo ouvindo coisa ruim, ouvindo o que não presta, ouvindo coisas que eles deixam para baixo, eles ficam ouvindo, e ele diz, pastor, a gente tem que encarar a realidade do crente, é aquilo que ele crê, não aquilo que ele vê. A realidade do crente é aquilo que ele está crendo. O que você tem crido, meu irmão? O que você tem crido? O que tem entrado nos teus ouvidos? O que tem entrado na sua vida? No seu lar? As pessoas te ouvem declarar o que a palavra de Deus diz? Não, realmente está faltando, mas não tem problema não. Isso é só um tempo. Logo, logo vai se manifestar aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus fez, aquilo que o Senhor me deu. É isso que você tem dito? Isso é fé. Amém, queridos? Pai amado, eu te agradeço pela fé que você nos deu em Cristo Jesus. Eu te agradeço pela fé na tua palavra, Senhor. E eu creio que esta palavra, ela vai trazer realmente avivamento nos corações dos meus irmãos, de forma que eles vivam plenamente a vida que vem de você. Graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã tem mais. Amanhã, às 19 horas, desse mesmo canal aqui, nós vamos continuar a nossa conferência de fé. Sejam abençoados na prática da palavra. Divulguem esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir e receber a palavra que liberta e faz prosperar.
Amém? É isso aí.